E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar da Lei 14.533 de 2023, que é uma lei que traz uma alteração na LDB, né? Incluindo aí mais uma garantia, mais um inciso no artigo 4º, que a gente viu na aula passada, né? Sobre a LDB, a gente viu esse artigo, eu comentei aqui com vocês que era um artigo importante, grande, que precisava ser memorizado, que trazia aí o que era dever do Estado para com a educação, tá? Então, a gente vai ver aqui, a Lei 14.533 não é uma lei grande, tá? Vou até já abrir aqui no PowerPoint. Não é uma lei grande, traz quantos artigos? 12, se eu não me engano. 12, exatamente, 12 artigos. Mas a gente vai repassar aqui, né, os mais importantes, principalmente, né, o artigo 4º, que traz aí, que é a questão-chave dessa lei, por isso que ela está vindo logo em sequência a gente ter estudado a LDB, porque no seu artigo 4º, a mais importante é essa inclusão do inciso 12º, que traz aí mais uma garantia, né, mais um dever do Estado para com a educação. Então, vamos lá. Começando aqui. Só para a gente começar, né, para vocês verem o que a gente vai ver nessa aula, né? Como eu falei, essa lei aqui, ela não é muito grande, então a gente vai conseguir ver ela aí quase toda na íntegra, pelo menos vendo aí o que cada artigo seu apresenta, e a gente vai ver ao final dessa aula, a gente vai fazer, né, a correção das questões da LDB, que tá já na plataforma, né? Quem não viu, quando chegar... deixa eu ver aqui, que acho que apitou de que... Isso. De quem não assistiu ainda, quem não viu, né, o formulário, tem um formulário logo após a aula da LDB com questões de fixação sobre a lei, tá? Então, são 15 questões e na segunda parte dessa aula a gente vai fazer a correção, porque diferente do exercício anterior que foi feito da lei da aula anterior, a gente né, vocês já marcavam o questionário e já aparecia a correção, né, falando qual artigo, se acertou ou não. Nesse segundo questionário, né, dessas questões de fixação, eu não fiz isso para a gente corrigir aqui em aula mesmo. Então, quem não fez o exercício ainda, quando chegar nesse momento da aula, eu vou pedir para pausar, né, e aí, né, vocês não vão assistir, é preferível que vocês façam lá, para depois vir corrigir, para vocês verem aí o que vocês acertaram ou não, beleza? Então, vamos lá. Lei 14.533, de 11 de janeiro de 2023, né? É uma lei que institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as leis anteriores, né? Incluindo aí a 93, 94 de 96, a LDB, né? Então, é a lei que institui a Política Nacional de Educação Digital. No seu artigo 1º, vem falando aqui para a gente o que é essa lei, né? Essa lei institui a Política Nacional de Educação Digital, PNED, estruturada a partir da articulação entre programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para populações mais vulneráveis. Parágrafo 1º. Integram o Plano Nacional de Educação Digital, além daqueles mencionados no caput desse artigo, os programas, projetos e ações destinados à inovação e à tecnologia na educação, que tem apoio técnico e financeiro do governo federal. O Plano Nacional de Educação Digital apresenta os seguintes eixos estruturantes e objetivos. 1. Inclusão digital. 2. Educação digital escolar. Capacitação e especialização digital. Pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação, as TICs.
O Plano Nacional de Educação Digital é instância de articulação e não substitui outras políticas nacionais, estaduais, distritais ou municipais de educação escolar digital, de capacitação profissional para novas competências, de ampliação de infraestrutura digital e conectividade. Né? Então, aqui vem falando que, né, o Plano Nacional de Educação Digital não substitui outras políticas e ela vem articular como, né, a União, os estados, os municípios vão fazer a operacionalização dessa política, tá? Então, beleza. Uma coisa que é importante mencionar aqui, no artigo 1º, parágrafo 2º, tem que memorizar os eixos, né, do Plano Nacional de Educação Digital. Porque o que a gente vai ver daqui para frente? Né? Então, nesse artigo 1º aí, vem falando que que o Plano Nacional é uma instância de articulação, vem trazendo quais são os eixos, né, estruturantes desse plano, com os seus objetivos, e vem falando o que é a lei, né, como ela está estruturada. Então, é mesmo lembrar que essa lei, ela vem aí trazendo uma articulação de como, né, essa educação digital vai acontecer entre as outras leis e políticas que está prevista. E aí, no seu parágrafo 2º, vem falando os seus eixos, né? São aí 4 eixos: inclusão digital, educação digital escolar, capacitação e especialização digital, pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. Por quê? No seu artigo 2, 3, 4 e 5, o que esse plano aqui, né, essa lei, vem trazendo para a gente, o Plano Nacional? Vem trazendo como que cada um desses eixos, né, vai ser desenvolvido, como ele pode ser operacionado, as estratégias para sua operacionalização. Então, o artigo 2 aqui, ele traz a operacionalização do eixo inclusão digital. Então, o eixo da inclusão digital deverá ser desenvolvido dentro dos limites orçamentários e no âmbito da competência de cada órgão governamental envolvido, de acordo com as seguintes estratégias. E aí, aqui eu acho que a gente não vai fazer a leitura, né, de cada estratégia de que esses artigos traz, mas é importante que vocês parem a aula e façam a leitura, né, só para a gente não se alongar muito, mas no eixo aqui, inclusão digital, o artigo 2 vai trazer a operacionalização desse eixo, né? Então, só passando aqui rapidamente, ó, no inciso 1º, promoção de competências digitais e informacionais por intermédio de ações que visem a sensibilizar os cidadãos brasileiros para a importância das competências digitais, midiáticas e informacionais. Inciso 2º, promoção de ferramenta online de autodiagnósticos de competências digitais, midiáticas e informacionais. 3. Treinamento de competências digitais, midiáticas e informacionais, incluídos os grupos de cidadãos mais vulneráveis, né? E assim por diante, né, gente? Então, esse artigo 2 aqui vai trazer como que, quais são as estratégias, como que essa política aqui, esse plano vai prever a operacionalização do eixo inclusão digital. No artigo 3, depois vocês façam a leitura da íntegra aqui, na íntegra, né, de todos os incisos do artigo 2º. No artigo 3º, vai trazer aqui como que a gente vai operacionar o eixo da educação digital escolar, né, que tem como objetivo, traz aí seus objetivos e como operacionalizar, né, as estratégias. Tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional e a aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de outras competências digitais, englobando 1. Pensamento computacional, 2, mundo digital, 3, cultura digital, 4, direitos digitais, 5, tecnologia assistiva. E aí aqui no artigo 3, né, que a gente está falando aqui da educação digital, vem trazendo para a gente, depois de quais são os seus objetivos, quais são as estratégias de operacionalização desse eixo, né, de educação digital escolar.
Primeiro, desenvolvimento de competência dos alunos da educação básica para atuação responsável na sociedade conectada e nos ambientes digitais, conforme as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular. 2. Promoção de projetos e práticas pedagógicas no domínio da lógica, dos algoritmos, da programação, da ética aplicada ao ambiente digital, do letramento midiático e da cidadania na era digital. 3. Promoção de ferramentas de autodiagnóstico de competências digitais para os profissionais da educação e estudantes da educação básica. 4. Estímulo ao interesse no desenvolvimento de competências digitais e na prossecução de carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E assim por diante, né, gente? Pausem aqui a aula, né, e leiam todas as estratégias de operacionalização do eixo Educação Digital Escolar. No artigo 4, a gente vai ver o próximo eixo aí, né? Qual que é seu objetivo e como operacioná-lo, né? Através de estratégia, o eixo de capacitação e especialização digital, que objetiva capacitar a população brasileira em idade ativa, fornecendo-lhe oportunidade para o desenvolvimento de competências digitais, para a plena inserção no mundo do trabalho. Parágrafo 1º. Constitui estratégias prioritárias do eixo de capacitação e especialização digital. 1. Identificação das competências digitais necessárias para a empregabilidade em articulação com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, e com o mundo do trabalho. 2. Promoção do acesso da população em idade ativa a oportunidades de desenvolvimento de competências demandadas em áreas específicas das TICs, né? Tecnologias da Informação e Comunicação, nomeadamente em linguagens de programação por meio de formações certificadas em níveis intermediários ou especializado. 3. Implementação de rede nacional de cursos relacionados a competências digitais no âmbito da educação profissional e da educação superior. 4. Promoção, compilação e divulgação de dados e informações que permitam analisar e antecipar as competências emergentes no mundo do trabalho, especialmente entre estudantes do ensino superior, com o objetivo de adaptar e agilizar a relação entre oferta e demanda de cursos de tecnologia da informação e comunicação em áreas emergentes. Né? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem mais, né, incisos aí, mais estratégias do eixo de capacitação e especialização digital. No seu parágrafo 2º aqui, vamos só fazer a leitura dele, que vem trazendo para a gente aqui. Entende-se como bootcamps, nos termos do inciso 11º do parágrafo 1 desse artigo, né? Porque, né, ele está dando uma explicação, você vai ver aqui que no inciso, né, 11º, que vem falando que é uma estratégia, o estímulo à criação de bootcamps. O que é esse bootcamps, né? Os programas de imersão de curta duração em técnicas e linguagens computacionais, com tamanho de turma limitado, que privilegiam a aprendizagem prática por meio de experimentação e aplicação de soluções tecnológicas nos termos de regulamentação específica, tá bom? Então, seguindo a mesma ordem, né, o artigo 2 traz aí, né, as estratégias e objetivos do eixo de inclusão, o artigo 3 da educação digital escolar, no artigo 4, né, os objetivos e as estratégias do eixo de capacitação e especialização digital, e por fim aqui, são 4 eixos, né, o artigo 5 vai trazer para a gente seu objetivo e estratégias do eixo da pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação, que tem como objetivo desenvolver e promover as tecnologias da informação e comunicação acessíveis e inclusivas, né? Então, no seu parágrafo 1º, vem trazendo aí quais são as estratégias prioritárias desse eixo. Primeiro,
implementação de Programa Nacional de Incentivo à Atividade de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, voltadas para o desenvolvimento, né, das tecnologias de informação e comunicação acessíveis e inclusivas, com soluções de baixo custo. 2. Promoção de parcerias entre o Brasil e centros internacionais de ciência e tecnologia, em programas direcionados ao surgimento de novas tecnologias e aplicações voltadas para a inclusão digital. 3. Incentiva a geração, organização e compartilhamento de conhecimento científico de forma livre, colaborativa, transparente e sustentável, dentro de um conceito de ciência aberta. 4. Compartilhamento de recursos digitais entre instituições científicas, tecnológicas e de inovação. 5. Incentiva ao armazenamento, a disseminação e a reutilização de conteúdos científicos digitais em língua portuguesa. 6. Criação de estratégias para formação e requalificação de docentes em tecnologias da informação e comunicação e em tecnologias habilitadoras. Parágrafo 2º. As soluções desenvolvidas no contexto da Política Nacional de Educação Digital estarão submetidas aos mecanismos de promoção e proteção de inovação descritas na Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Agora, a gente vem aqui no artigo 6, que vem falando para a gente o seguinte, né? E a gente rememora aqui o que está previsto lá na LDB. No âmbito da Política Nacional de Educação Digital, a implementação dos seguintes eixos. Qual eixo, gente? Inclusão, educação digital, capacitação e especialização, pesquisa e desenvolvimento em TICs, né? Esses eixos. Então, a implementação desses seguintes eixos constituirá dever do poder público, observadas as incumbências estabelecidas no artigo 9, 10 e 11 da LDB. Quais que são esses artigos 9, 10 e 11, né? Aqui a gente vai lembrar que o artigo 9, ele traz lá as incumbências da União, dos estados, o 10 dos estados e do 11 dos municípios, né? Então, o artigo 6, ele vem aqui falar para a gente, né, que essa Política Nacional de Educação Digital, ela tem que observar, né, as incumbências de cada ente aí federado, beleza? Agora, a gente vai vir aqui para a parte que é o grão finale e a parte mais importante que a gente tem que memorar, né? Que a gente tem que saber o que é essa Lei 14.533, o que ela traz de novidade, né? A maior novidade dela e que traz alteração na LDB, né? Por isso que ela está vindo, igual eu comentei, logo depois a gente vê a LDB, porque aí a gente vê umas leis menores, como é essa, né? Que a gente viu aí que a LDB tem quantos artigos? 92. E aí, esse plano aqui nacional de educação digital, né, vem trazendo para a gente uma lei com 12 artigos, né? E aí, nesse artigo que a gente vai ver aqui agora, é o que traz alteração na nossa lei maior, na nossa lei geral, né? Mais importante aí da educação, a lei da LDB, com a alteração que ela traz lá. Então, artigo 7. Os artigos 4 e 26 da LDB passam a vigorar com as seguintes alterações, tá? Então, ela está trazendo aqui o artigo 7, quais são as alterações que essa lei, né, que esse Plano Nacional de Educação traz à nossa LDB. Então, no artigo 4º, né, vem trazendo assim, quem lembra aí qual que era o artigo 4º, que eu mencionei lá no início da aula, que é o que traz para a gente qual que é o dever aí do Estado para com a educação, né? Quais são as garantias que a gente tem enquanto que o Estado tem que oferecer para a gente. Então, o artigo 4, nesse artigo 4, ele era, na aula que a gente viu, eu já trouxe com essa alteração, né? Esse inciso 12º já estava previsto na aula anterior. Se vocês voltarem lá, ele já vai ter lá.
Mas esse artigo 12, né, ele foi incluído pela Lei 14.533. E ele vem trazendo para a gente o seguinte: era 11, né, agora é 2. Então, não é uma garantia acrescida, né? Não é uma alteração aí na letra da lei. É o aumento, né, de uma garantia. Então, né, é mais um dever do Estado, a educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas, né? Então, aqui no seu inciso 12º, vem falando aqui que é uma garantia à educação digital, né? Com garantia de conectividade às instituições públicas, aqui não entra privada, né? Instituições públicas de educação básica. O que é educação básica que a gente viu lá, né? Educação básica é composta pelo quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? Educação básica. E aqui também acrescida, né? Vem falando educação básica, que contempla, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e superior. Essa lei também tá estendendo aí ao ensino superior, né? Do acesso aí, conectividade à internet em alta velocidade, adequada para uso pedagógico. Né? Mais uma acrescida aí do que temos lá no artigo 4 é esse parágrafo único, né? Então, esse artigo 7, ele traz aqui para a gente que lá no artigo 4 foi acrescido mais um inciso, 12º, e esse parágrafo único, né? Para efeitos do disposto no inciso 12º do caput desse artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Depois do artigo 7, a gente vem aqui para o artigo 8 da lei mesmo, né? Aqui da lei 14.533, que vem falando para a gente o caput do artigo 1º da lei 9.448 de março de 97 passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: propor, inciso 10, propor instrumentos de avaliação, diagnóstico e recenseamento estatístico do letramento e da educação digital nas instituições de educação básica e superior, né? O artigo 9 e 10 dessa lei aí, ela está vetada. Aqui tem mais um vetado que eu passei também? Não, isso mesmo. Artigo 11 da lei 14.533 de 2003. Constitui fontes de recursos para financiamento da Política Nacional de Educação Digital, dotações orçamentárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município, doações públicas ou privadas, fundo de universalização dos serviços de telecomunicações a partir de 1º de janeiro de 2025. 4. Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. Parágrafo único. Para a implementação da Política Nacional de Educação Digital, poderão ser firmados convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada, ajustes aos instrumentos congêneres com órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal, bem como com entidades privadas nos termos de regulamentação específica. E artigo 12, né, como toda lei termina, é que a lei entra em vigor a partir da publicação, que foi, né, é uma lei recente, a gente vai ver que ela tem um ano, né,
Então, assim, ela tem grande chance de cair. Ano passado mesmo, quando eu mostrei na aula anterior, né, uma questão aqui do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte de dezembro do ano passado, caiu uma questão sobre esse artigo, né, esse inciso 12º do artigo 4º aí, que altera, né, dessa lei que altera o artigo 4º da LDB. Então, já é aí uma informação, né, uma lei que está sendo cobrada nos concursos públicos, tá bom? E ela entrou em vigor em 11 de janeiro de 2023. Agora, eu vou colocar aqui para a gente ver a correção dos exercícios da LDB, tá? Como eu falei com vocês, quem ainda não fez a correção, né? Quem ainda não fez os exercícios, volta lá e depois vem aqui fazendo a correção, né? Tá logo depois da aula da LDB, é um link de formulário com 15 questões pedindo para vocês falarem se a afirmação colocada estava certa ou errada. Então vamos lá. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem ou buscarem aí, né, as respostas que vocês marcaram lá, né? É só voltar lá no formulário, ver o que vocês marcaram, para vocês verem aqui se vocês acertaram ou não. A respeito dos direcionamentos dados na LDB, Lei 93, 94 de 96, em relação à educação, julgue o item. Segundo o artigo 1º da LDB, a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Lembra disso? Quem lembra da nossa primeira parte da aula aí, que vem falando da educação, né, de modo geral, e depois do que trata especificamente a LDB? Aqui eu coloquei a resposta e coloquei a passagem, né, do artigo que responda para a gente. Verdadeiro, né? Artigo 1º vem dizendo exatamente a isso, né? Que abrange os processos formativos que desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E aí, como eu falei com vocês, logo depois do artigo 1º, vem falando aí para a gente do que trata a LDB, que é da educação escolar, né? Primeiro ela vem falando aí o que abrange a educação e que a 93, 94, 96, ela normatiza a educação escolar. 2. Alguns dos princípios da prática do ensino previsto na LDB incluem a coexistência no Brasil de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização do profissional da educação escolar e a gestão democrática do ensino público na forma da LDB e da legislação dos sistemas de ensino. Essa questão está certa ou errada? Aqui eu não coloquei qual que era o artigo, né? Qual que é a parte da LDB que ela está se referindo, mas está pedindo para a gente falar se essa afirmação ela está correta ou errada. Afirmação verdadeira, né? Correta. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? Aqui não estão todos, né? O artigo 3º traz aí para a gente quais são os princípios. Lembra aqui para vocês também que eu falei que do artigo 1º ao artigo 4º da LDB é importante memorizar, a gente tem que saber o que diz o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 4º, né? Não tem escapatória. E aí, o artigo 3º, que traz aí quais são esses princípios, e essa afirmação que eu coloquei começa aqui no princípio 5, né, que traz a coexistência de instituições públicas e privadas. 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 7, valorização do profissional escolar. 8, gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. Ok? Então, a questão número 2 aqui
Está rememorando a gente dos princípios da educação previstos na LDB. Questão número 3. Com base no que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 93, 94 e 96, a respeito dos níveis de ensino e da sua obrigatoriedade, é correto afirmar que somente a educação básica, a qual abrange a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, é obrigatório. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Dá um minutinho aí para vocês. Correto, né, gente? O artigo 4, né, que a gente já falou aqui, acabou de mencionar ele por causa da alteração que ele sofreu, né, a partir da Lei 14.533, é dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, organizada na seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Só que a educação infantil, ela começa aos 4, a pré-escola, né? Começa aos 4 anos, né? A parte da creche aí, que é do 0 aos 3 anos, ela não é obrigatória. Não é obrigatória sua oferta, né? Só a partir dos 4 anos aos 17. Próxima questão. Segundo a LDB, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 5 aos 18 anos de idade. Verdadeira ou certa? Essa aqui tá fácil. Quem acertou a 3 vai acertar a 4 também, né? Porque o que a gente viu? A educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 5 aos 18? Não, né? Porque é dos 4 aos 17, né? Mesmo artigo aqui que a gente viu na questão anterior. Dos 4 aí, pegando a educação infantil, né? Da pré-escola até os 17 anos. Questão número 5. De acordo com o disposto na lei, né, na LDB 93, 94 e 96, é correto afirmar que é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Tá certo ou tá errado essa afirmação de que é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação do aluno de educação básica? Tá previsto isso na LDB? Tá correto ou está incorreto? Correto. Artigo 4º, né? Falei que ele cai muito, né? Você vai ver que tem muitas questões aqui do artigo 4º, até porque ele é um artigo grande, né? Assegurado aí 12, né, obrigações aí, garantias do Estado para com a educação. E no artigo 4º-A, que ele se desdobra, né, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. Questão número 6. De acordo com a LDB 93, 94 de 96, é correto afirmar que o acesso à educação básica obrigatória é direito público objetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade, classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público adicionar o poder público para exigi-lo. Correto ou certo?
A educação básica obrigatória é direito público objetivo? Para quem não pegou, é bom ficar atento, porque tem uma pegadinha numa palavra aqui, tá? Se a gente for lá lembrar, né, como eu já falei, lá no inicinho da lei, né, nos primeiros artigos do 1 ao 4, responde essa questão. Falso, por quê? No artigo 5º, vem dizendo para a gente o quê? Que o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Aqui na questão, olha, eu coloquei objetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, né, enfim, acionar o poder público para exigir. Por quê? Subjetivo é diferente de objetivo. Subjetivo, né, de modo geral, significa dizer aí que a gente tem a possibilidade de exigir do poder público, né, que se preste ou se ofereça esse serviço, né, porque é um direito subjetivo, né, é uma garantia. Então, aqui foi só uma pegadinha do objetivo para o subjetivo. Ficar atento a isso, tá? Questão número 7. De acordo com a LDB, é correto afirmar que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 6 anos de idade. Mais uma aqui que pega aí a faixa etária obrigatória de educação básica. Correta ou incorreta? Verdadeiro ou falso? Falso, né? No artigo 6, vem dizendo para a gente que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, a partir da pré-escola, né? A partir da educação infantil. Questão número 8. De acordo com o disposto na Lei 93/94 de 96, é correto afirmar que a União incumbiar-se de estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, aqui está trazendo para a gente uma informação da LDB, da BNCC. Correto ou certo? A União vai estabelecer, em colaboração com os estados, com os Distrito Federal, município, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum, né? A BNCC. Verdadeiro. Aqui eu tingi de modo de cor errada, né? Mas é verdadeira, né? Artigo 9º. Porque eu coloquei na cor vermelha os errados e na cor verde o verdadeiro, mas aqui na 8 vocês ignoram. Vou já até consertar aqui logo. E acabei dando a resposta da outra para vocês, porque eu tingi de cor errada. Então, vamos lá. Na questão número 8... que vem falando aqui, vem falando que a questão é verdadeira, porque no seu artigo 9, né, vem falando que é, né, a União que tem aí a incumbência de estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos de modo a garantir a formação básica comum, tá? Então, é correto, né? No seu artigo 9 aí, que vem trazendo, como eu falei para vocês, as incumbências da União, no artigo 10 dos estados, no artigo 11 dos municípios, no artigo 9
é bom lembrar, memorizar que é uma incumbência, né? É uma garantia aí da União de fazer em regime de colaboração, né? Estabelecer essas competências diretrizes para a educação básica. Questão número 9, já mostrei a correção ali, quando eu fui corrigir a cor, né? Então, vamos ver. De acordo com o disposto na Lei 93/94 de 96, LDB, é correto afirmar que os estados incumbir-se-ão de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Quais são as incumbências do Estado? E qual artigo ele está previsto? É incumbência do Estado autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos dos seus sistemas de ensino? Verdadeiro, né? No seu artigo 10, que eu mencionei logo acima, que vem trazendo as incumbências aí dos estados, é incumbência dele autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Beleza? Questão número 10. Foram 15 questões, isso mesmo, que foi o exercício. De acordo com o disposto na LDB, é correto afirmar que os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento de ensino. É incumbência do município? O que o município aí tem que garantir? A educação infantil em creches e pré-escolas, com prioridade ao ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis somente quando estiver atendida plenamente os outros níveis de sua competência, quais seja a educação infantil e o ensino fundamental? Verdadeiro. No seu artigo 11, que traz para a gente quais são as incumbências do município, né? Vem falando aqui, entre, né, uma de suas incumbências, que é oferecer educação infantil em creches, né, 0 a 3 anos e pré-escolas, 4 a 5, e com prioridade o ensino fundamental, de 9 anos, permitida a atuação no ensino médio só se tiver garantida a educação infantil e o ensino fundamental. Questão número 11. De acordo com a LDB, é correto afirmar que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Correto ou incorreto? Questão aí trazendo para a gente quais são as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Qual que é o artigo que traz isso para a gente? União, Estado, município, estabelecimentos de ensino. Artigo 12, né? Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Correta. 12. Tendo por base a LDB, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade é uma das incumbências dos docentes. Correto ou incorreto? Né? Lembrando aí da ordem, né, gente? Temos aí na LDB previstas incumbências da União, dos estados, dos municípios, dos estabelecimentos de ensino, dos docentes, né? E aí a gente vem aqui com a palavra colaborar.
Lembra que na nossa aula, eu lembro que eu falei exatamente isso, né? Os estabelecimentos de ensino prevê, né, fornece, e os docentes, né, entram aí como regime de colaboração, como a prática, como de fazer aquilo acontecer, né, a mão na obra. Então, está verdadeiro no seu artigo 13, que traz aí as incumbências dos docentes, vem falando aqui no seu inciso 6º, que é dever dos docentes colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, o estabelecimento de ensino prevê, né, essa articulação, e os docentes colaboram com a sua realização. Questão número 13, caminhando aqui para o final. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 93/94 de 1996, artigo 8, né, aqui eu coloquei a informação do artigo, a educação brasileira se organiza em sistemas de ensino. Julgue a assertiva que define essa organização. Sistema de ensino infantil, sistema de ensino fundamental, sistema de ensino médio, sistema de ensino tecnológico, sistema de ensino superior. Eu lembro que eu falei com você que eu ia trazer questão com vocês, que eu ia trazer questões que a gente não viu em aula. Essa foi uma que a gente não viu especificamente, né? Por isso que eu falei para vocês lerem a LDB na íntegra, né? É uma lei aí bastante grande, né? Nossa base, mas 92 artigos, e que eu falei que o maior número de questões, né, de conhecimentos específicos que caem em prova, especificamente da educação, é a LDB, tá? Então, está falso no seu artigo 16, o Sistema Federal de Ensino compreende. Artigo 17, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreende. Artigo 18, os sistemas municipais de ensino compreende. Então, não existe sistema de ensino infantil, sistema de ensino fundamental, né? Isso é educação básica, né? Sistema de ensino médio, sistema de ensino tecnológico, sistema de ensino superior, não. Quais são os sistemas? Sistema federal, sistema dos estados e do Distrito Federal, e sistema municipal, né? São esses os sistemas de ensino, tá? Os outros são etapas de ensino. Questão número 14. De acordo com o disposto na Lei 93/94 de 96, é correto afirmar que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, podendo com isso reduzir o número de horas letivas previsto na referida lei. Né, a gente já viu aí duas leis que vêm trazendo para a gente a questão da carga horária mínima, né? Não falando aí de máxima, mas sempre garantido a mínima, né? E aí eu trouxe essa questão aqui, né, para a gente pensar, retomar isso daí, né? Tem previsto lá na LDB que pode ser reduzido o número de horas letivos previstos? Falso. Né, no seu artigo 23, vem falando para a gente que a educação básica poderá organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. No entanto, né, no seu parágrafo 2º desse artigo, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas, né? Falei aqui da educação do campo, né? E econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na lei, né? Então a gente tem um número mínimo previsto para a educação infantil, para a educação básica, para o ensino médio, né? E aí a lei aqui, ela fala, né, que o sistema de ensino pode aí se adequar, né, mas sem prejudicar, sem reduzir o número de horas aula, né, as horas letivas previsto na lei. E por último,
Questão número 5. Ixi, voltei, fui demais. De acordo com o dispositivo na Lei 93, 94 e 96, é correto afirmar que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural, religiosa do Brasil, vedadas qualquer formas de proselitismo. Correta. Né, o artigo 33 da LDB traz para a gente que o ensino religioso é de matrícula facultativa, mas que ele faz parte aí, ele é integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedados qualquer forma de proselitismo. Beleza? Então, aqui finalizamos, né, a correção dos exercícios e vimos nessa aula a Lei 14.533, que traz aí a alteração na LDB, mais especificamente no seu artigo 4, com a inclusão, né, de um inciso com mais uma garantia do dever do Estado para com a educação, né? Lembrando que a Lei 14.533 é uma lei aí que institui a Política Nacional de Educação Digital, que vem aí como uma lei, né, de articulação para a garantia dessa política aí nacional de educação digital, tá bom? Lembrando aqui que é muito importante lembrar quais são os eixos estruturantes, né? Que a PNED vem trazendo para a gente e que vocês devem ler lá quais são, né, as estratégias que os artigos 2, 3, 4 e 5 apresenta para a gente de cada um desses eixos, tá bom? Dúvidas, estou à disposição, meu e-mail está aqui, e façam a correção do exercício depois que tiver feito a atividade, tá bom? Um abraço, até mais.